Fala pessoal, Pierre Baruch aqui falando. Hoje num vídeo bem interessante, bem diferente. Hoje aqui estou contando com a presença do meu amigo Souza, meu sócio, aqui para a gente bater um papo sobre as construções, que vocês só veem eu no vídeo, né? E não vê quem faz a venda do negócio, né? Então, bem-vindo aí, Souza, ao vídeo. Tamo junto. Tamo junto. E aí, dá um alô aí pro Olá pessoal, aí. É um prazer estar aqui com vocês e esperamos aí gerar valor para o público. Então, o intuito desse vídeo aqui é a gente bater um papo aqui, falar um pouco sobre o trabalho, não só o trabalho que a gente executa lá no dia a dia, mas também todo o trabalho que é feito antes da gente trabalhar, vamos colocar assim, né? Que esse trabalho é feito pelo Souza, né? O trabalho do comercial, a visita com o cliente, e a gente vai bater um pouco papo aqui sobre isso. E aí, Souza, conta aí, pessoal, a sua experiência, qual a experiência que você tem nessa área das vendas, né? Como é que você faz aí no dia a dia essa gestão das vendas? Primeiro, conta um pouco sobre a sua experiência de venda pro pessoal. Como é que você caiu de paraquedas na construção? Muito bem. Bom, basicamente, eu comecei a trabalhar com vendas, eu tive contato. Todo mundo trabalha com vendas desde muito cedo, embora muitas pessoas não tenham consciência desse ponto. Mas a verdade é que todas as pessoas, desde muito cedo, já têm contato com vendas. Mas de uma forma profissional, eu vim tomar consciência do setor das vendas em 2012, quando eu comecei a trabalhar numa multinacional. E lá eu aprendi o básico e o intermediário para poder ingressar no setor das vendas. Basicamente, o setor que eu sempre tive foi o setor imobiliário. Trabalhei nesse setor por uma média de 7 anos, 7, 8 anos. E depois, como tem uma ligação muito próxima com o setor da construção, a gente começou também começar a desenvolver o conhecimento de vendas do produto da construção civil. Legal, legal. E eu e o Souza nos conhecemos aqui em Portugal, né? Na nossa vida se cruzou aqui e foi um casamento bem interessante, né? Que tem uma experiência vasta na área da construção, Souza uma experiência grande nas vendas e a gente se encontrou e hoje a gente faz uma dobradinha bem interessante. Eu cuido da parte da entrega da obra, ou seja, a entrega do trabalho em si, cuido dos trabalhadores, né, dos materiais, de toda essa parte. E o Souza cuida ali também, cuidado com o cliente, né, os e-mails, os orçamentos, as visitas. Ou seja, então, cada um aqui tem uma particularidade e a gente se juntou e fez uma explosão, né, Souza? Correto. Uma bomba atômica. Correto. Que eu cuido de uma área, ele cuida da outra. Fala aí, Souza, como é que é assim, você visitar o cliente? Como é que funciona isso? Como é que chega os leads? Como é que funciona tudo isso? Bom, basicamente, a parte comercial é uma cadeia, é um processo muito interessante, muito importante ser feito desde o início. Ou seja, a gente identificar lá no marketing, que o marketing e as vendas o marketing é o primo, o irmão das vendas. Então, se você lá no início, quando você faz um anúncio, ou você entra em contato para apresentar o seu produto ou seu serviço ao cliente, ao prospect, que ainda não é um cliente, é um lead, um prospect, você tem que ter bem segmentado e fazer uma comunicação tendo conhecimento de quem é essa pessoa. Então, quando você tem o conhecimento do público, da pessoa, você já identificou, fez uma pesquisa e consegue comunicar com essa pessoa, porque uma vez que você identifica esse público, né, você tem o conhecimento dessa pessoa, você começa a comunicar com ela. Então, a sua primeira comunicação, que a pessoa, com o intuito de oferecer depois seu produto e serviço, uma vez você feito esse trabalho de pesquisa, entender o seu público, entender as pessoas, entender as dores das pessoas, você consegue fazer uma boa comunicação. Então essa pessoa, quando entra em contato com você, no funil, ela já entra qualificada. Então, a probabilidade da pessoa, que é um funil de vendas, chegar aqui embaixo, né, e fechar mais vendas, aumenta muito. Por quê? Porque você no marketing, você já fez um marketing assertivo.
Você já se comunicou com essa pessoa de uma forma assertiva. Então aí essa pessoa chegou, esse primeiro pilar, o marketing foi bem feito, essa pessoa entrou em contato com a gente vai conversar com ela, porque normalmente essa pessoa não tem consciência. Buscar entender o projeto que a pessoa quer. Isso, exatamente. Porque normalmente a pessoa, ela sabe que tem uma situação para resolver, mas ela não tem noção da complexidade de que esse produto, esse serviço... Tirar você, então, o seu papel basicamente no começo é você tirar da cabeça do cliente e colocar isso no papel ao modo que o cliente consiga enxergar isso para poder ser executado. Correto. E tão importante quanto isso é você, uma vez que você, o cliente, você entrou em contato com ele, né? Você percebeu a dor dele, você vai trabalhar nessa dor dele, vai conscientizar dele das dificuldades, dos processos desse trabalho. Sim. E aí com que isso, que não é fácil, ele vai gerar um rapport com você, vai gerar uma conexão, vai gerar uma confiança, porque ele entende que você percebe da dor e ele vai tomar conhecimento de coisas que ele nem sabia que existia, né? Sim. Que ele achava que era uma coisa e aí a partir do momento que você teve um contato com a pessoa e tem um conhecimento do processo, ele passa a te gerar confiança, ele passa a confiar em você. Uma vez que ele confia em você, aí a venda acontece de forma natural. E o mais interessante que você está falando, Souza, que isso casa lá com o final, né? Que é o cliente na obra em si. Quando você consegue fazer isso com o cliente, quando esse cliente chega pra gente, né? Chega pra mim lá na execução, esse cliente já chega educado, né? Ele já chega com os olhos abertos para algumas coisas, entendendo determinados processos. E isso facilita muito lá na hora de... No dia a dia da operação, dia a dia, de fazer essa gestão. Correto. Entendeu? Principalmente quando o cliente nos contrata para fazer determinado trabalho. Né? Eu acho que esse trabalho da venda, na verdade, você está fazendo venda e pós-venda ao mesmo tempo. Então, complementando o assunto, eu vendia o produto, né, da construção, vendia esse produto, né, o serviço, né, e eu também tinha essa dor, sentia, porque eu vendia, fazia uma boa venda, bom marketing, uma boa venda, vendia, só que depois a entrega, né, eu tinha dificuldade também na entrega, né, eu tinha esse problema. E nesse processo, a vida, né, o universo, me trouxe o PR, né, que na altura, quando a gente se conheceu, eu percebi que essa dor estava sendo resolvida. Estava sendo sanada aos poucos, né? Exatamente. Foi aos poucos, né, Souza? Isso, exatamente. Claro, é um ajuste também. A gente vai trocando experiência e eu costumo, é minha visão, quando duas mentes se unem, uma terceira mente se abre. Que é o poder do mastermind, o poder da mente inconsciente, da mente mestre, inconsciente. Napoleão Hill dizia sobre isso. Sim, sim. Então, nesse contexto todo, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que isso me intriga? Até, apesar de eu estar no dia a dia, observando e tal, é curioso. Isso é como... Não é uma situação... É uma simples, situação, né? Exatamente. Simples, é complexo. Então, nesse sentido, como é que é o processo? Como é que você consegue, no setor, com que o projeto comece e conclua com o menor problema possível, com a menor dor de cabeça possível e o resultado seja satisfatório? O que você faz? Como é que você consegue isso? Onde você aprendeu? Fala aqui pra gente. Assim, não é, como você disse, né? Não é um processo simples, não é um processo fácil. Eu acho que você também lá na parte da venda, você acaba fazendo vários setores, né, que deveriam ter várias pessoas, mas que a gente consegue fazer sozinho nesse momento, ou com uma ou duas pessoas, mas que também, para mim, também não é simples, ou seja, a gente acaba acumulando determinadas funções, agora nesse momento, algumas tarefas, que, por exemplo, isso não vem de hoje. Eu comecei na construção lá, com meu pai lá desde criança, né, e venho aprendendo e crescendo, né, sou de uma família de construtor, meu avô era construtor, meu pai é construtor, meus tios, ou seja, até minhas tias são construtoras, então não tinha muito para onde correr, né, aquela situação, né, o fruto não cai longe da árvore, né, como se fosse isso, só que a gente resolveu dar um upgrade, né, nisso, né, não ficar só lá no bate-colher lá, como a gente chama. Sim. Então, para fazer
essa conexão, essa gestão, como você perguntou, não é simples, né? Primeiro que você tem que ter habilidade de entender como que funciona todos os setores que funcionam ali. Segundo, você precisa entender das pessoas. Qual é a dor? Por exemplo, você falou da dor do cliente. Correto. O meu, no caso, eu tenho que entender também a dor das pessoas que estão trabalhando comigo. No dia a dia. No dia a dia. Muito bem. Qual é a dor do cliente? Você passou para mim. Porque eu consigo entender qual é a dor do cliente. Agora, qual é a dor das pessoas que estão lá trabalhando comigo? Que no final das contas são pessoas, estão ali todos os dias. Exatamente. Assim como o cliente. São as pessoas que estão lá executando o trabalho. Então, a gente, mesmo eu entendendo também de venda, eu deixo essa parte do Souza. Por quê? Porque eu também não tenho tempo de fazer essa parte. Por isso que é interessante e foi uma conexão bem crescente. Por quê? Porque é uma parte que eu domino, mas eu não consigo desenvolver. Porque se eu quiser fazer tudo, eu não consigo dar conta dessa parte que é tão complexa como você perguntou. Correto. Entendeu? E é mesmo. E aí o primeiro passo de tudo é entender a cabeça das pessoas que estão lá trabalhando com a gente. Né? O que as pessoas estão pensando, o que elas querem no final das contas, entendeu? E dentro disso a gente vai montando os processos, né? Os processos de entrega, os processos de execução, os processos, os times, quem são os times, ou seja, a gente faz ali um apanhado de vários times, né? O cara da elétrica, o cara da canalização, o cara que faz tudo, ou seja, então é mais uma gestão desses trabalhos conectando assim em sinergia para que o negócio flua. Nem sempre vai fluir, né? Sim. E fazer uma boa gestão dos problemas no dia a dia. Quando tem um problema, identificar Resolver e ir logo. lá resolver. Resolver logo. Quando, como você disse, às vezes não flui, você tem que ir lá desobstruir para que a coisa volte a fluir novamente. Exatamente. E esse trabalho é um trabalho diário. Eu fico vendo muitos gestores de obra ou outras pessoas do ramo, elas querem fazer essa gestão online. Não funciona. Não tem Isso como. não funciona. Porque, não funciona mesmo. porque a gente está lidando com gente, com pessoas, com material humano. Pessoas têm sentimento, pessoas sentem dor, pessoas estão sofrendo com as suas famílias. Um largou o casamento, o outro, o filho se acidentou, o outro está com problema na escola. Então, é uma série de problemas que a gente também tem que fazer a gestão com essas pessoas. Emocional dessas pessoas. Emocional dessas pessoas. Correto. Eu acho que o foco é mais esse, Souza, porque eu costumo dizer assim, quando a gente planeja tudo isso, né? Quando a gente faz um bom planejamento, o planejamento corresponde a 90% da obra, 10% é execução. Então, se a gente consegue planejar e entender o que as pessoas estão ali querendo, a gente consegue dar para elas o que elas estão esperando. E aí a gente começa a ter resultado. Então a resposta, pelo que você está me dizendo, a resposta da minha pergunta é: como é que consegue? Sendo um bom líder. Um bom gestor. Um bom gestor, que é um de líder. Pessoas. De pessoas. Um gestor de emoções. Já entendi. Entendeu? Então, correto, na verdade, correto. eu acho que todos nós, eu acho que a principal qualidade que nós temos que desenvolver é a gestão de pessoas. Ou seja, Correto. nos tornarmos melhores pessoas. Assim, eu venho nesse processo, Souza também vem nesse processo, eu acho que é o que a gente vem buscando para nossa vida, ou seja, ser melhor como pessoa, porque aí nós vamos ser melhores gestores, né? Nós vamos ser melhores pais, nós somos melhores líderes, né? Então, eu uma vez ouvi essa frase e ficou na minha cabeça, martelando martelo até hoje. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Correto. Então, a partir do momento que você se torna organizado, começa a organizar os processos, a mente das pessoas, tudo isso você consegue fazer com que isso cresça. Cresça, desenvolva. E desenvolva. E espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Se você estiver gostando, clica aí, compartilha, nos segue nas redes sociais, né? Nos segue aqui também no Instagram, manda pro seu amigo, pro titio, pra vovó, pro amiguinho, para todas as pessoas, porque todas as pessoas um dia vão construir. Todo mundo vai precisar desse conteúdo. Então compartilha com as pessoas também, seu amigo, seu tio que está construindo, seu pai que é construtor, seu pai que está lá fazendo sua casa. Então compartilha com ele para ele entender um pouco sobre o nosso mercado. E se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo que no próximo vídeo a gente vai gerar mais conteúdo para você. Obrigado a todos, um grande abraço. Bora. Tchau. Tchau.